Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Aqui é o professor Rodrigo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Quando a gente fala de tabela periódica, nós vamos falar de um rapaz chamado Dmitri Mendeleev. Ele foi o responsável, antes dele vieram outros cientistas que tentaram organizar os elementos, mas foi a partir dele que a coisa começou realmente a andar, a mudar de figura. E na época, lá por volta do ano de 1869, Dmitri, que era um químico, professor russo, ele organizou aí em torno de 63 elementos conhecidos na sua época. E esses elementos eles foram ordenados ou foram organizados obedecendo aí alguns critérios estabelecidos por Dmitri. Um dos critérios era serem ordenados em ordem crescente de acordo com a massa atômica de cada elemento. Então, do menor para o maior. E outro critério também de organização, além da massa atômica, era que esses elementos fossem organizados de acordo com as propriedades químicas semelhantes, ou seja, os elementos que tivessem semelhanças químicas entre si estariam agrupados de forma mais próxima. E aí Dmitri ele estabeleceu uma tabela mais ou menos assim, só que com um detalhe. Dmitri, se vocês perceberem, nessa tabela de Dmitri ainda existem várias lacunas, vários espaços vazios. Não é a tabela que nós conhecemos hoje. A que nós temos hoje ela é mais completa, né? Mais robusta. A de Dmitri, ela além de ter várias lacunas, ela não tinha a quantidade de elementos químicos que tem hoje. Na época dele não se conhecia o tanto de elementos químicos que nós conhecemos hoje. E se vocês perceberem, se prestarem atenção nessa tabela, vocês vão observar que alguns elementos não vão ter o nome, vão ter sim um ponto de interrogação. Porque Dmitri, aí foi uma sacada de mestre dele, que ele percebeu, ou ele deduziu que futuramente outros cientistas iriam descobrir elementos químicos que se enquadrariam aqui nessa massa atômica. E ele estava certo, como por exemplo o elemento chamado germânio, que é em homenagem à Germânia, e que a massa atômica desse elemento aqui ele é de 72,3 e Dmitri previu que esse elemento teria massa atômica de 72, então foi uma precisão aí, foi quase exata, né? Quase 100% de precisão na sua previsão. Isso foi um dos grandes diferenciais de Dmitri na elaboração dessa tabela também. Porém, o tempo passou e aí Moseley, um cientista, um físico britânico, por volta de 1913, ele definiu uma característica dos elementos que ficou conhecido como o número atômico dos elementos, né? Então ele definiu, ele estabeleceu o que seria o número atômico dos elementos, e aí a tabela periódica ela passou a ser organizada não mais levando em consideração a massa atômica do elemento, mas sim levando em consideração a ordem crescente do número atômico. Percebem a diferença? Dmitri organizou os elementos de acordo com a ordem crescente da massa atômica. Já Moseley organizou os elementos químicos de acordo com o número atômico. Isso já foi uma mudança significativa na tabela periódica. E aí ela foi e ganhou o formato do que nós conhecemos hoje. Essa tabela que a gente vê a seguir, que é tida como a tabela periódica moderna, que foi forjada, vamos dizer assim, por volta de 1913. Para a gente identificar os elementos na tabela periódica, geralmente ela vem com o número atômico na parte superior, o símbolo do elemento químico na parte central da imagem, o nome abaixo
E abaixo do nome, ali na parte inferior do quadrado, geralmente, ou da figura de identificação do elemento, vem a massa atômica. Em alguns casos, você pode encontrar o número atômico aqui na lateral e, como aqui na imagem, observar que a distribuição eletrônica do elemento também. Além disso, a tabela periódica ela foi dividida aí em períodos e grupos ou famílias, né? Começando pelos períodos, então os períodos referem-se às linhas da tabela. Cada linha da tabela periódica ela se refere a um período. Então nós temos o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período da tabela periódica. E aí esses períodos eles vão estar relacionados também, quando a gente for ver a parte de distribuição eletrônica dos elementos, vocês podem perceber que esses períodos eles vão indicar até que ponto, né, a distribuição, até que camada vai a distribuição eletrônica daquele elemento. Então, por exemplo, se o elemento como o hidrogênio ele só tem uma camada, ele só tem ali uma camada de valência, ele deve estar em que período? No período 1, não é isso? Só tem uma camada de valência, então ele vai estar ali na primeira linha, que corresponde justamente a um período. E se nós temos ali um elemento que vai até a terceira camada, se seus elétrons ocupam até a terceira camada, logicamente ele estará no terceiro período. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, estará também no terceiro período, e assim sucessivamente. Se os seus elétrons estão ocupando até a quinta camada, ele vai ser encontrado respectivamente na quinta camada ou no quinto período da tabela periódica. Como nós falamos anteriormente, além dos períodos, a tabela também foi dividida em grupos ou famílias. E aí essas famílias elas vão ter em comum a quantidade de elétrons que o elemento vai ter na sua última camada de valência, né? Na sua última camada em relação à distribuição eletrônica. Então vamos pegar aqui os elementos da família 4, em algarismo romano, 4A. Os elementos dessa família vão ter a característica que todos eles aqui vão ter 4 elétrons na sua última camada de valência. Ok? Quando a gente fala em famílias, nós estamos falando justamente das colunas. Então nós vamos ter 18 famílias e 7 períodos na tabela periódica. E aí a gente vai partir para a parte da distribuição, como nós falamos, que os elementos eles foram organizados de forma que, além de obedecer a ordem crescente do número atômico, eles foram organizados ali de acordo com as características ou com as propriedades de cada um. E aí nós temos o hidrogênio, né? Por que o hidrogênio aqui? Você pode perguntar, por que, professor, o hidrogênio aqui está em branco? Não se enquadra em nenhum dos metais, nem semimetais, nem ametais, nem gases nobres? Exatamente. O hidrogênio ele é um elemento que ele não se enquadra em nenhum desses outros grupos, e aí ele fica aí sozinho no lugarzinho dele, né? Ele, por não possuir nenhuma família, ele vai ser um grupo à parte. Esse é o hidrogênio. Para falar um pouco do hidrogênio, ele vai ser o elemento mais abundante no universo e ele faz parte da composição de várias substâncias, entre elas uma das que é fundamental para a vida na Terra, que é a composição da água, né? Lembrem-se que a fórmula química da água é H2O, não é isso? E aí em seguida nós vamos ter o grupo dos metais, né? Um grupo dominante aí dentro dos elementos químicos são os metais. A característica desses grupos é que eles são sólidos à temperatura ambiente, com alguma exceção, como por exemplo o mercúrio, aquele
metalzinho que a gente costuma ver dentro daqueles termômetros, né? Quando você tinha febre em casa, sua mãe colocava aquele termômetro debaixo do seu braço, no sovaco, e aquele mercúriozinho, à medida que seu corpo ia aquecendo o termômetro, aquele mercúrio também ia se expandindo. O mercúrio é um metal, mas que em temperaturas ambientes ele é encontrado no estado líquido. Poucos são os elementos metais que são encontrados no estado líquido a temperatura ambiente. Outra característica dos metais é que eles são elementos que possuem brilho. Na maioria das vezes são elementos de aspecto brilhoso, são bons condutores de eletricidade e de calor, são dúcteis, ou seja, podem ser estirados em formas de fios, são maleáveis, podem ser, além de formar fios, também podem formar folhas, né? E tem a característica de poder ser misturados e formarem ligas metálicas, que aí vai agir de forma com maior resistência e maior leveza, né? Isso é muito utilizado na indústria, a criação dessas ligas metálicas para dar resistência e leveza a um material, por exemplo. Em seguida, nós vamos ter aqui os semimetais, e aí você pode, pelo nome, já concluir. Se são semimetais, eles nem são metais propriamente ditos, nem são ametais, né? Eles estão ali no meio do caminho. Aí você pode dizer, mas professor, esses semimetais aí, eles vão possuir características dos dois lados? Sim, vão sim. Eles vão possuir características intermediárias entre os metais e entre os ametais. Um exemplo dessa característica aí, que ele abrange dos dois lados. Eles são parcialmente condutores de eletricidades. Nós vimos que os metais são bons condutores de eletricidade. Vamos ver que os ametais são péssimos condutores de eletricidade e os semimetais, por estarem aqui no meio, são mais ou menos. Nem são muito bons, também não são tão ruins. Ok? Já que estamos falando nos ametais, também conhecidos como não metais, né? Eles podem apresentar-se como líquidos a temperatura ambiente, como o bromo. Outros vão ser gasosos, como o nitrogênio, como o oxigênio que respiramos. Outros elementos desse grupo vão ser sólidos, como o fósforo, como o enxofre. Detalhe, como nós já falamos, eles não são bons condutores de eletricidade nem de calor. E coladinho aqui aos ametais, nós vamos ter esses em amarelo, que são os gases nobres. Quando a gente fala de gases nobres, nós estamos falando de elementos cuja principal característica deles é que eles possuem uma estabilidade atômica. Professor, o que é estabilidade atômica? Então, estabilidade atômica é quando aquele elemento ele não precisa se ligar a outros elementos para se tornarem estáveis. Então, eles vão ser pouco reativos. Aquela galera que não quer se misturar com ninguém, são os nobres, os snobs da tabela periódica, vamos dizer assim. Aquela galera que já são autossuficientes, estão de boa, não querem mais conversa com muita gente, não. São os conhecidos como os gases nobres. Dentro dessa tabela periódica, nós ainda vamos ter aí alguns elementos, né, como os elementos 113, 115, 117 e 118, que esses elementos ainda não foram nomeados permanentemente. A gente tem o nome deles aqui, mas futuramente eles podem ser renomeados e aí de forma definitiva. Por enquanto, ainda não temos essa definição. Bem, pessoal, por enquanto a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!